Ô, meu povo, vamos lá. Agora é mais uma aulinha aí para vocês. A gente já viu bastante coisa só de sala de emergência, ainda mais para frente a gente vai estar colocando alguns tutoriais e alguns, na realidade, alguns procedimentos que é de conhecimento público, todo mundo sabe, mas com uma visão um pouquinho diferente, para você atentar para isso na hora que você precisar fazer um procedimento desse. Então, você acabou de ter as duas últimas aulas falando de tomada de decisão, que é algo muito importante, que vai fazer muita diferença na vida do seu paciente. E agora, a aula que fecha essa parte aí, é o checklist de saída da sala de emergência. Lembra que a gente falou, né? O paciente ele pode sair de algumas formas da sala de emergência, né? Ou ele morre, infelizmente, ou ele é operado, ou ele pode ir para uma observação ou fazer algum exame complementar. Então, com relação ao tratamento definitivo, então, quais são as possibilidades aí que podem ocorrer, né? O paciente pode ir só para observação, obviamente se ele não tiver uma gravidade. Você mesmo pode fazer o tratamento definitivo. Outro especialista pode fazer o tratamento definitivo. Você pode precisar transferir esse paciente, se você estiver num hospital de menor porte, ou ele pode vir a falecer. Então, com relação aos pacientes que vão para a observação. Então, primeira coisa, em geral, são os que mais reclamam, né? São os mais poliqueixosos. Por quê? Porque eles estão, de certa forma, bem, né? Mas com alguma dor, geralmente, ou ansiedade, desconforto, né? Por conta de que ocorreu algum evento ruim naquele momento, um acidente, uma agressão, alguma coisa nesse sentido, que ele não esperava, e ele está num ambiente que não é muito agradável, que é o hospital. Então, há que se ter um trabalho psicológico aí também para lidar com essa situação que muitas vezes se torna uma situação chata. E, ao mesmo tempo, valorizar algumas queixas e prestar atenção e reavaliar periodicamente, como eu já disse, porque esse paciente pode se tornar um paciente grave, né? Então, é o que a gente acabou de falar. Muita atenção nisso. Às vezes o paciente ele é um pouco mais chato, não para de reclamar, e no momento em que ele realmente está com problema, a gente acaba não dando valor. E é aí que acontecem as grandes tragédias, certo? Quando você mesmo vai fazer o tratamento definitivo, aí no caso de você ser um cirurgião. Então, primeira coisa, converse com os familiares, né? E de preferência, se você tiver, que seja acompanhado por um psicólogo ou eventualmente até um assistente social. É importante você dizer para ele tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque esse paciente é um paciente grave, ele pode vir a não ter um desfecho favorável. E se o cara entra, fica horas lá, não tem nenhuma notícia, e de repente a primeira notícia que você for dar já é uma notícia muito ruim, ou de uma sequela grave, ou do óbito, vai dar a impressão de que você não prestou uma assistência legal adequada. Então, converse com o familiar. Outra coisa, certificar-se de que a UTI, o banco de sangue, laboratório, a imagem, tudo aquilo que você avisou antes lá, esteja atualizado sobre o caso, na hora que você estiver indo para o centro cirúrgico, porque você pode precisar deles no centro cirúrgico. Avisar as outras especialidades que você está indo tratar aquele paciente de alguma forma e que vai precisar de alguma outra especialidade para continuar acompanhando o caso. Muito comum, neuro, ortopedia, são especialidades que caminham muito com o pessoal da cirurgia no trauma, certo? Avisar o centro cirúrgico de algum material necessário e diferente. Por exemplo, se você for usar um stapler, né, que é um grampeador, você pode usar. Se você tiver a possibilidade de usar um bisturi ultrassônico,
argônio, nos casos de lesões hepáticas, se você for usar um fio diferente, né? Tudo isso é interessante você avisar antes, para que eles preparem antes isso para você. E traçar a sua estratégia cirúrgica, né? Não adianta falar, vou abrir e ver o que dá, não. Com base na cinemática do trauma, como o paciente chegou, os exames complementares que eventualmente você fez, você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar. Claro, muitas vezes você pode ter surpresa, mas você tem que traçar uma estratégia cirúrgica, fazer um briefing, né, que a gente fala, para que você tenha a menor chance de ter surpresas lá dentro, certo? No caso de outro especialista for fazer o tratamento definitivo, por exemplo, nos traumas cranianos, né, em que ele vai precisar instalar um catéter de PICC, ou drenar um hematoma extradural, ou um subdural, né, fazer uma descompressão, uma craniotomia descompressiva. Então você precisa entregar o paciente para o neurocirurgião. Mesma coisa o ortopedista, né? Se você está tudo bem o restante e tem uma fratura exposta, você deve entregá-lo da melhor forma possível. Ou se ele tem uma fratura de bacia, né, uma lesão de bacia, de quadril grave, que pode estar causando hipotensão ou choque, esse paciente deve ser operado o quanto antes pela ortopedia. Então essas são algumas especialidades que caminham com a gente. Eventualmente a cirurgia infantil, no caso de crianças muito pequenas, politraumatizadas, né? Avisá-los da disponibilidade da vaga no CTI ou não. Olha, tem vaga no TI, eu já pedi ou não. Avisar do centro cirúrgico, se você já pediu, não custa absolutamente nada você fazer isso, né? Lembra aquela proporção 1 para 1 para 1, né? Então é interessante isso aí. E sempre converse com a família. Ah, mas isso eu vou operar sim, mas você recebeu o paciente. Você já fez algum procedimento, você pediu algum exame. Então você tem a obrigação de conversar com a família, certo? E quando eu preciso transferir o paciente, no caso, a transferência? Então, primeiro, né, é óbvio que você vai fazer isso quando o seu hospital não tem o recurso necessário. Quando o hospital não tem o recurso necessário, você tem que encaminhar esse paciente. O acionamento da central de vagas aqui em São Paulo, ele se chama CROSS, né? Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde. É isso aí mesmo. Lembrei, nem sabia, nem imaginei que eu fosse lembrar disso aí. Você tem, tão logo você tem o diagnóstico e a estabilidade desse paciente, faça o contato, porque isso demanda de tempo e vaga, né? Então, muitas vezes, você faz tudo e demora para passar isso. Isso aí pode causar um transtorno, né? Para aquele paciente, você pode perder a estabilidade daquele paciente também. Então, o quanto antes, não se esquecer do central de vaga. Assim como o acionamento do transporte, né? E pensando que é um paciente grave, obviamente, você deve deve realizar esse transporte aí através de uma ambulância UTI, né? Acompanhada por médico e enfermeiro. Por que é importante? Porque às vezes, muitas vezes, não é pouco não, a ambulância UTI vem de outro município maior, né? Aquele município pequeno, que tem aquela cidade pequena, ela não tem, então isso também leva tempo. Então, assim, tempo no trauma vale muito, muito, muito. Então, você deve pensar em várias alternativas para você abreviar o tempo do paciente ao máximo, resolver, encaminhá-lo de uma forma positiva, o melhor possível, ao tratamento definitivo o quanto antes. E, mais uma vez, não esquecer de conversar com a família. Nossa, eu pego muito no pé sobre isso aí. Bom, com relação ao óbito, o óbito perdemos a guerra, né? Perdemos aquela batalha e infelizmente perdemos aquela pessoa, muitas vezes jovem, né? Quem já perdeu, eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram essa parte ruim da nossa profissão, que é perder um indivíduo politraumatizado, principalmente os jovens. É algo que não é fácil e não se ensina nas faculdades, isso que é o problema. Então, a conversa já tem que ser diferenciada e obrigatoriamente com a presença de alguém.
preferência psicólogo, se não tiver assistente social, se não tiver um enfermeiro junto com você, com o médico. Certo? É muito importante dividir isso aí. O local deve ser calmo, tranquilo, mas você tem que ser objetivo. Só que você tem que ser humano. Como que é ser objetivo humano? Se você ficar enrolando para dar, ficando dando muitas voltas, isso cria uma ansiedade muito grande e gera uma falta de credibilidade na hora que você falar que a pessoa infelizmente faleceu. Então você deve ter um texto curto, em que conta rapidamente o que aconteceu com ela, como ela chegou, o que você tentou fazer e que não funcionou. Mas ao mesmo tempo você deve ser humano, porque você está dando uma notícia, a pior notícia possível para aquela pessoa. Então, a humanidade aí é que vai fazer a diferença na hora de você dar a notícia. E esteja atento, apesar de ser um momento muito triste, não ser aquele momento, a hora, né, na hora que você vai dar a notícia do órgão, não é a hora de falar de doação de órgão. Mas no caso de uma morte encefálica, existe toda uma técnica para isso, existe um treinamento para isso. Hoje em dia existe a CIDOT, que é muitos hospitais têm, que é uma comissão formada dentro com enfermeiro. O enfermeiro ele se dedica e faz muito cursos. Na verdade, os cursos dados são no Einstein para captar órgão. Então existe toda uma técnica, algo voltado para isso aí. Então, é muito importante pensar nisso, porque você pode avisar o pessoal do CIDOT que tem um cara que tem grande chance para evoluir